37. É onde Deus ele tem uma palavra aos nossos corações. Culto hoje, culto de doutrina, e nós vamos refletir em alguns versículos da palavra do Senhor. Salmos de número 37. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz-nos assim o texto. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, irmãos, mas depois nós vamos ficar com as nossas Bíblias abertas neste salmo para que nós possamos entender o que Deus tem a falar conosco. Diz-nos assim o texto. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem retenhas ou não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como as verduras. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina o mal contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão a espada e enteçaram o arco para derribarem o pobre e o necessitado e para matarem os de retos caminhos. Mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Versículo de número 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão, diz-nos a palavra do Senhor. Amém? Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, o presbítero Cristiano me ligou hoje, e eu pedi que Deus ele nos desse uma palavra para que nós estivéssemos ministrando neste culto de ensino. Deus ele falou muito comigo a respeito dos cânticos de Israel, a respeito dos salmos. Nós sabemos que os salmos eles contêm várias características da nação do povo de Israel. Nós estamos diante de textos que não são como os demais capítulos da Bíblia, porque aqui nós não falamos em capítulos e versículos, nós falamos, na verdade, em cânticos, em número de cânticos e versos. Nós conhecemos muito a respeito dos salmos, porque eles são salmos que nos fornecem um modelo de adoração para as diversas as situações que a nação de Israel passava e das diversas adversidades ou circunstâncias que aquele povo vivera. Nós vamos aprender à luz da Bíblia Sagrada que estes salmos, eles foram escritos por muitos homens. A Bíblia tem 150 salmos neste livro. Destes 150, a teologia diz assim que 73 deles foram escritos por Davi, aquele filho de Jessé que nós tanto ouvimos em pregações das nossas Bíblias. E, em especial, eu gostaria de falar hoje de um cântico, que é o cântico que nós lemos, que é o cântico de número 37 da nação de Israel. Se nós formos olhar neste cântico, nós poderíamos dividir ele em pelo menos 4 partes, porque do versículo 1 até o versículo de número 11 que nós lemos, vai falar a respeito do homem confiar em Deus.
E não só do fato de nós confiarmos em Deus, mas de nós estarmos diante de um Deus que é confiável pelo homem. Nós estarmos diante de um Deus que não é um Deus como por aí eles adoram a Ele, mas Ele não pode fazer nada. O nosso Deus, Ele é digno de toda a nossa confiança. Toda a nossa esperança, ela pode ser depositada em o nosso Deus, porque alguns servem deuses que não se movem, que não falam, que não têm habitação própria. Mas o nosso Deus, Ele habita na eternidade e Ele está aqui nesta noite falando aos nossos corações. O versículo de número 1 até o 11 vai falar a respeito disso. Do verso 12 ao 20, nós vamos falar sobre um Deus que compreende a humanidade. Um Deus que conhece o homem. Um Deus que sabe das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas indignações. Mas esse Deus também, ele é um Deus que não traz aos homens, por causa das suas falhas, decepção. Ele sempre trabalha para que nós possamos ser moldados, como nós ouvimos aqui na palavra que me antecedeu, quando Isaías vai escrever a respeito do seu povo. Deus é um Deus que não causa decepção aos homens. É por isso que não é justificativa para ninguém ao vir na igreja ou se deparar, presbítero cristiano, com uma situação adversa da sua vida e ele falar assim: eu estou saindo da igreja por causa de uma decepção. Porque nós sabemos que se nós estamos aqui é por causa dele, é por causa daquele que vive, aquele que reina, aquele que faz, aquele que transforma, aquele que tem o controle das nossas vidas. E o versículo 21 até o 31 vai falar a respeito, então, de um Deus que abençoa o homem, mesmo em meio a um sistema corrompido. Um Deus que mesmo em saber que o homem, por causa do pecado original, o pecado de Adão, Deus não deixou de abençoar o homem. Deus não deixou de amar o homem. Deus, ele abençoa o homem mesmo sabendo da corrupção, como disse o apóstolo Paulo, que o sistema deste mundo, que o mundo jaz no maligno, mas Deus continua cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo, transformando vidas, fazendo com que nós sejamos todos os dias, irmãos, alimentados, porque às vezes nós nos esquecemos das pequenas coisas que Deus faz na nossa vida. E do versículo 31 até o 40 vai falar a respeito de um Deus que há de trazer juízo sobre a terra, há de trazer juízo sobre a maldade humana, há de trazer juízo sobre a corrupção do coração do homem e de toda a injustiça de Deus. Quando eu lia este texto na tarde de hoje, o Espírito de Deus, ele falou muito forte no meu coração, e eu me lembrei da Ucrânia e da Rússia. Porque nós vamos falar disso no decorrer deste estudo, mas quando nós ligamos a televisão, principalmente naqueles primeiros dias, e nós víamos aquelas bombas, nós víamos aquelas pessoas feridas, machucadas, crianças mortas, nós nos indignávamos. Mas lá no livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer assim que a justiça, ela pertence ao Senhor. Deus, ele não deixará nenhuma das ações humanas sem punição. E a justiça de Deus, irmãos, é muito glorioso isso, porque o livro de Provérbios diz que Deus tem justa balança. Deus, ele vê o que nós não vemos. Deus prescruta o que nós não prescrutamos. Deus coloca em balança todas as obras da humanidade e faz com que elas sejam, então, agora justificadas, sejam, então, agora ajuizadas. O livro dos Salmos, então, não é apenas um livro, mas é o livro mais lido também da Bíblia. É também aquele mais extenso. Não há nenhum livro da Bíblia que contém 150, vamos, como dizer, fazer uma comparação se fossem capítulos. E é também o livro que nós mais vemos em vários ambientes. Esses dias, um amigo meu fez uma postagem de um cardápio. E naquele cardápio que tinha ali, onde ele estava naquela conveniência, em todas as páginas, possivelmente era de um crente, tinham versículos. Nós andamos pelas ruas, nós andamos pelas estradas e nós nos deparamos com caminhões, com o salmo que nós mais ouvimos as pessoas dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E na verdade tem gente que não é pastor dele, nada, né? Mas está escrito lá.
Nós vamos, às vezes, em casas de pessoas que não são praticantes do cristianismo. Mas quando nós chegamos na casa dele, ele está lá com a Bíblia bem grande, aberta no Salmo de número 91, e lá está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus onipotente, descansará. No livro dos Salmos, nós vamos encontrar textos que falam a nós, em nós, e outros textos que se expressam por nós. Porque quando eu me deparo a ler o Salmo de número 23, por exemplo, e eu falo assim, eu sou servo de Deus, parece que esse texto fala por nós. Parece que esse texto, ele ressoa dentro da nossa alma, dizendo assim, eu sou servo de Deus, mas não é por uma obra qualquer. Eu sou servo de Deus porque o Senhor é o meu pastor. Essas músicas, então, elas vão dar vida, vão falar a respeito da vida diária do povo de Israel. Assim como da igreja também do Senhor Jesus. Quando nós ouvimos, às vezes, hinos que são entoados, cânticos que são entoados na igreja do Senhor Jesus, esses hinos, por vezes, eles falam daquilo que nós estamos vivendo. E era isso que a nação de Israel estava fazendo quando eles compunham aqueles salmos. O Salmo de número 126, por exemplo, vai falar a respeito de uma circunstância onde a nação de Israel haviam estado por 70 anos cativos em Babilônia, e agora eles estavam regressando à tua terra, e eles então escreviam, eles compunham aqueles hinos. Por isso, em um dos versículos, salvo engano, de número 5, ele vai dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Eles estavam expressando o que eles estavam passando. Davi, em uma certa circunstância, ele estava tão amargurado, tão triste, por causa da circunstância que havia acontecido na casa do Eteu, o chamado Urias, que ele vai escrever, ele vai, Senhor, dá-me outra vez a alegria da salvação. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Em uma outra circunstância, Davi vai escrever o outro salmo, e ele estava com a alma tão aflita que no Salmo 70 ele diz assim, Senhor, apressa-te em meu favor. Ele estava então cantando, estava dizendo, Senhor, eu preciso de um socorro, me permita conjecturar, eu preciso de um socorro hoje, eu preciso de uma providência agora, eu preciso que o Senhor se apresse em meu favor. É por isso, irmãos, que de vez em quando o pastor está pregando, quando tem um obreiro pregando, ele fala a respeito dos cânticos que são entoados na nossa igreja. Porque nós estamos vivendo em meio a uma sociedade contemporânea, onde as pessoas querem escrever hinos como se fosse simplesmente sentar e debruçar e rabiscar um papel. Mas nós sabemos que, na verdade, os cânticos espirituais, os hinos, assim como Israel se utilizava deles, são cânticos que vieram para poder transformar a alma do homem. Os cânticos no nosso culto, eles têm uma responsabilidade de trazer ao coração da igreja uma adoração verdadeira para que a igreja ela possa receber a palavra do Senhor. É por isso que em um outro tempo falaram assim, pastor Elias, tira os hinos da harpa cristã da nossa igreja, porque esse negócio já caiu de moda. Mas nós sabemos que isso, irmãos, é uma inverdade, porque a harpa cristã é o nosso inário, aonde nós cantamos a nossa doutrina, nós falamos daquilo que nós acreditamos, nós falamos daquilo que nós, Zezinho, esperamos um dia vivenciarmos com o Senhor Jesus. Lembra do Salmo 36, ou do cântico de número 36 da nossa harpa? Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual. Lembra do hino de número 151, dizendo assim, fala, fala, Senhor, nesta hora. Lembra do hino de número 193, falando a respeito daquilo que o homem vivencia na sua alma. Que a alma está abatida. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E isso está relatado lá no Salmo de número 42, porque quando esses homens de Deus, essas mulheres, foram escrever inspirados por Deus, eles não iam para a beira da praia hoje, como muita gente quer fazer. Não entra para dentro de um quarto, debaixo de uma coberta, não. Eles iam para a oração, eles viviam o que eles cantavam, e eles cantavam também aquilo que eles estavam vivenciando. E nós também precisamos pedir Jesus que nos ajude nessa última hora da igreja. Esses dias eu falei a respeito disso aqui na igreja.
quando Eliseu, ele mandou que se buscasse um tangedor. O tangedor era alguém que trazia adoração no meio da nação de Israel. Quando nós temos a oportunidade de cantar, que seja, irmãos, o corinho mais simples que seja no microfone da igreja, nós estamos sendo convocados, porque a igreja de Jesus, ela precisa levar a Deus uma perfeita adoração até o sono da sua glória. Mas quando nós vamos nos deparar com esse salmo especial, irmãos, Davi, ele estava escrevendo a respeito da prosperidade dos pecadores que se acaba. E somente os justos vão ser felizes. É aquela situação que hoje estão pregando por aí, e nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente começa a assistir umas coisas bonitinhas na televisão, e a gente começa a acreditar naquilo. E já estão pregando por aí que o inferno vai acabar. Já estão pregando por aí que Satanás vai ser exterminado. E isso é uma doutrina antibíblica. Uma doutrina que nós não professamos e não acreditamos nela. Porque a Bíblia nos diz assim que Satanás, junto com seus anjos, eles serão lançados no lago de fogo. E o inferno é uma realidade, mas não é uma realidade para nós. Porque Jesus muito em breve vem buscar a sua igreja para ir morar lá nas mansões celestiais. Mas quando o salmista Davi estava escrevendo esse salmo, e nós vamos entrar no texto, ele vai falar da primeira recomendação. E quando eu li esse salmo, Deus falou comigo sobre 3 imperativos, ou 3 ordens de coisas que Deus mandou que os homens não fizessem através de Davi. 3 imperativos de negação da parte de Deus através daquele cântico. E o primeiro deles está no versículo de número 1. Leia aí junto comigo, por favor. Olha o que vai dizer o salmista no primeiro versículo deste salmo. Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Esse é o primeiro ensinamento de Deus através deste salmo para nós. Olha o que eu escrevi aqui para nós entendermos. Nós precisamos vigiar quanto às nossas indignações, pois elas podem comprometer a nossa salvação. O homem indignado, ele é capaz de cometer atitudes sem antes pensar se o seu próximo aqui, nós falamos da igreja, nós falamos da família, nós falamos dos colegas de serviço, nós falamos dos amigos, nós falamos dos membros do ministério, nós falamos a respeito daqueles que exercem qualquer tipo de ofício no meio da igreja. A indignação neste contexto, ela tem um sentido aqui de inveja. Quando o salmista estava escrevendo aqui, ele estava falando a respeito disso. Ele estava dizendo assim, não te indignes. Ele estava falando, quando nós vamos ler a sequência do texto, ele vai dizer assim, para que os servos do Senhor, o povo hebreu, eles não tivessem nenhum tipo de sentimento faccioso, para que eles não tivessem nenhum tipo de sentimento que trouxesse no coração deles a inveja por causa do homem que prosperava nos seus maus caminhos. Porque uma situação que acontece por vezes em nossa vida, queridos irmãos, é que diante das provações, a gente começa a ter pensamentos e até às vezes pronunciar coisas que nós não deveríamos pronunciar. Quer um exemplo muito claro disso? Quando algumas pessoas viram aquelas bombas que estavam sendo lançadas lá na Ucrânia, teve gente que falou assim, eu tinha vontade de sair daqui e ir lá na Rússia, dentro da sala daquele presidente, e estourar uma bomba nele. Teve gente que começou a pensar isso. Aí o que acontece? Nós queremos, às vezes, retalhar o que o outro está fazendo, mas não pensamos na ação. Porque, na verdade, nós, quando queremos fazer justiça do nosso jeito e com as nossas mãos, nós ficamos indignados. É assim ou não é? Que é um exemplo muito claro, quando alguém comete um ato muito, às vezes, deplorável, por exemplo, pedofilia. Nós falamos assim, mas fulano tinha que morrer. A gente fala ou não fala? Eu queria ter uma arma de fogo que eu queria disparar todas as 6 balas nele.
Mas nós sabemos que com Jesus não é assim, irmãos. Jesus quer transformar ele, Jesus quer dar nova vida para ele, Jesus quer lavar ele com o sangue remido dele na cruz do Calvário. Nós, às vezes, temos a indignação humana, do sentimento humano, e isso é normal. Só que nós precisamos vigiar, porque senão nós nos esquecemos do fruto do Espírito. E nós queremos disparar 6 balas nos outros. Mas nós não podemos fazer isso porque, olha o que diz o salmista: não te indignes por causa dos malfeitores. E nem tenhas o quê? Inveja dos que praticam a iniquidade. Lembra dos irmãos de José? Por causa de um sentimento faccioso, eles então lançaram aquele moço dentro de uma cova sem ele não merecer. Por causa de um sentimento faccioso, ele foi levado pelos ismaelitas, posteriormente para a casa de Potifar, sem dever. Só que em momento nenhum, José teve inveja no sentido de querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque quando seus irmãos desceram lá no Egito para poder pedir ajuda para ele, ele falou assim: eles até têm esse sentimento, mas eu sou servo do Deus vivo, e eu vou socorrer eles, eu vou ajudar os meus irmãos, eu quero abraçar o meu pai outra vez, eu quero me reconciliar com a minha família. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde valores têm sido substituídos por momentos muito pequenos, pessoas que às vezes têm, indignação pelo próprio irmão dentro de casa. Estou falando de laço sanguíneo, que não conversa com a mãe, não conversa com o pai, às vezes que tem esse tipo de indignação por causa de uma circunstância pequena que aconteceu. Mas Jesus, ele diz assim: se possível, tende paz com todos os homens. Nós precisamos pedir: Jesus, eu sou falho, isso é do ser humano. A gente às vezes fica indignado, fica nervoso, mas nós temos que falar: Senhor, me dá mais do teu Espírito Santo. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero poder voltar a desfrutar da tua bênção, porque se Deus colocou um propósito no coração do nosso pastor nesse ano de 2022, que é o tempo de nós vivermos os propósitos de Deus. Se nós quisermos viver os propósitos de Deus, nós temos que falar: Jesus, eu preciso do teu Espírito, porque senão nós não vamos conseguir. Vamos passar para o segundo ordenança negativa que Deus mandou que eles não fizessem. Está no versículo de número 7. Por favor, abra sua Bíblia. Olha o que vai nos dizer o versículo. Descansa no Senhor e espera nele. Parte B. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha o que o salmista vai nos ensinar aqui. Ele estava dizendo assim: não se indignem por causa daquele que executa astutos intentos. A irritação, ou a indignação, melhor dizendo, ela aqui tem um sentido de que é uma causa causada por uma série de fatores externos ou internos no homem, que podem também se contrapor à condição de alguém que é cidadão dos céus e que deseja ter uma vida pautada pela Bíblia Sagrada. Já viu que a irritação, já viu que esse sentimento de indignação que nos irrita, eles por vezes são externos. A esposa fala alguma coisa para o marido, ele fica indignado. O filho fala uma coisa para o pai, ele fica indignado. O pai fala para o filho também, fica indignado. Por isso que Efésios vai dizer, Paulo vai dizer, para que os irmãos, pais, não irai os vossos filhos. Só que muitas vezes essas indignações também são internas. Às vezes por marcas que pessoas viveram até na infância, a pessoa tem aquela indignação. Quando ele se depara com uma situação, ele já fica irritado logo por causa daquilo. Só que o salmista, ele vai nos dizer assim, no versículo 7, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, ou seja, falando a respeito dos homens maldosos. Porque se nós permitirmos, irmãos, que aquilo que é externo ou interno cause irritação, gere ira em nossos corações, isso pode comprometer a nossa salvação. Isso pode comprometer a nossa vida diária de comunhão com Deus. A irritação é uma causa que gera desconforto. Alguém diz assim: nossa, irmão, eu estou com uma irritação na pele. Ele chega na igreja coçando todo mundo, olha para ele, porque percebe que ele está com aquela irritação.
O irmão vem dirigir o culto e ele está com uma dor de garganta. Ele fala, nossa, pastor, eu estou com uma dor de... Não, irmão, mas canta assim mesmo. Aí ele pega o microfone, porque aquela irritação está gerando aquele desconforto. Essa irritação também, ela pode mexer com o sistema nervoso do homem. Mexer com a psique do homem, a ponto de nós, às vezes, lidarmos com situações, e quem tem um temperamento mais forte sabe como que é isso. Quando a gente menos vezes fala assim, meu Deus, para que eu fiquei irritado com essa situação? Por que eu me indignei com uma coisa tão pequena? Porque na hora a gente acha tudo normal, né? A gente fala, não. Aí depois aí o Espírito de Deus fala assim, mas você é um vasinho de barro mesmo, né? Pequenininho. Eu vou te falar uma coisa. Se eu não tivesse misericórdia de você, o que seria? Só que isso é uma circunstância normal. Olha o que Êxodo, capítulo 32, versículo 19, vai nos dizer. Às vezes nós falamos de irritação, você fala, não, irmão, o servo crente não pode irritar, não. Mas vê quem que irritou aí numa circunstância. Êxodo 32 e 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, e acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-se ao pé do monte. Olha aqui, Moisés subiu para falar com Deus. Ficou no monte ali por muitos dias. Por causa da impaciência do povo, Arão começou a ser seduzido por um sentimento faccioso e resolveu fazer as coisas do jeito dele, sem esperar a voz de Deus. Porque às vezes, na ânsia de nós fazermos alguma coisa, a gente tem dificuldade de esperar Deus falar. É uma característica do ser humano. E aconteceu isso com aquele homem. Moisés subiu e Arão ficou. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, já que vocês querem tanto fazer alguma coisa, tira os pingentes, os brincos, as joias que você tem e vamos fazer um bezerrinho aqui. Vamos fazer uma fundição de um animal, porque eles acreditavam que deuses que existiam naquela região podiam ouvir a intercessão deles. E o que aconteceu? Moisés estava lá em cima e chegou o dia de Moisés descer, ele já tinha escrito as tábuas da lei, o que ele fez? Ele veio descendo. A hora que ele veio descendo, ele falou, que bagunça que está lá embaixo. Ele olhou lá de cima e falou, meu Deus do céu, eu deixei um povo crente, agora está tudo desviado. Eu deixei um monte de irmão cantando e salmodiando ao Senhor, agora estão lá adorando uma estátua que nada pode fazer por eles. E ele se indignou de tal forma, ele ficou tão irritado com aquilo, que o Cristiano lê o texto, que nos diz assim, então, que aconteceu que ele chegando, e ele vendo aquele bezerro, ele se irritou, ele pegou as tábuas da lei, lançou elas por terra, e elas se espatifaram, elas se quebraram, por causa da irritação do homem de Deus. Números 20, do 11 ao 13, olha para ver, e não foi só uma vez isso, irmãos. Por causa do povo, aquele homem ficou irritado. Por causa das ações pecaminosas daquele povo que havia se distanciado do Senhor. Outra vez agora Moisés, lidando com uma situação que lhe causava irritação. Êxodo 20, do 11 ao 13. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Olha aqui. Por causa da irritação agora, mais uma vez, o povo querendo apertar Moisés por causa de uma circunstância, Moisés estava tão irritado diante de uma circunstância que Deus falou assim para ele, Moisés, outra circunstância, eu te mandei você tocar na rocha, e a rocha ela soltou água. Mas agora eu quero te falar uma coisa, fala com a rocha, porque ela vai produzir a mesma água que produziu lá atrás. Só que Moisés estava tão irado diante daquela circunstância que o texto vai dizer assim, que por 2 vezes ele feriu aquela rocha. E o que aconteceu por causa da misericórdia de Deus? A água produziu, a rocha produziu água. Deus, por causa da misericórdia dele, às vezes ele faz coisa que nós não merecemos. Não é por causa, às vezes, eu sou muito... Não, irmão, nós não somos nada. É Deus que é muito misericordioso conosco todos os dias. Se nós fôssemos olhar para a nossa geração, imagina como que é tudo a gente quer se indignar.
Só que aí o que aconteceu? Deus falou assim, Moisés, é uma coisa, eu sou misericordioso. Só que tem uma coisa, eu sou muito justo também. Na verdade, a rocha soltou água, mas por causa disso, tu não vai fazer com que esse povo entre na terra prometida. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, nós vamos ver a Bíblia dizendo assim, ou melhor, nos últimos capítulos do livro de Deuteronômio, que Moisés chegou bem próximo à terra, ele viu a terra de longe, mas ele não entrou nela por causa daquela irritação. Por isso que nós temos que pedir, Jesus, me dá graça. Os irmãos do ministério, a diretoria, os dirigentes de departamento, tem que falar, Jesus, não me deixe irar com o povo não, porque eu quero ir para o céu. Eu quero ser cidadão lá dos céus. Não me deixa ficar irado. Efésios capítulo 4, versículo de número 26, vai falar a respeito disso, irmão. Irai-vos, mas não, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente às vezes pode ficar nervoso, a gente às vezes pode passar por um momento, mas quando houver uma circunstância, nós falamos, Jesus, me dá graça que deixa eu reconciliar com quem eu tenho que reconciliar, porque eu quero continuar sendo cidadão dos céus. Jesus, não deixa eu passar por mais, porque o grande problema é, às vezes a gente pensa, não, mas é só uma irritaçãozinha. Mas o problema é que aquela irritação, ela fica dentro do homem, ela gera ira, ela gera depois aquele sentimento, às vezes, de rancor no ser humano, e esse é o grande problema. Pessoas que, às vezes, estão dentro da igreja e não perdoam, e várias outras circunstâncias que nós vemos. E a Bíblia diz assim, irmãos, que a falta de perdão ela é como cancro, é como um câncer que destrói os ossos do homem. Por isso que Jesus, quando foi ensinar os homens a orar, como que ele ensinou que nós orássemos? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não, mas eu não perdoo. Então, irmão, toma cuidado. Lá no livro de Tiago, no capítulo de número 1 e no versículo de número 20, diz assim, porque a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Lembra que eu falei? Às vezes nós falamos assim, nossa, mas eu queria pegar o presidente lá da Rússia. Vamos falar do Brasil, né? Às vezes a gente olha essas roubalheiras, tantas coisas injustiças. Eu queria ir lá naquele Planalto, estourar meio mundo. A ira dos homens não opera, irmão, justiça de Deus. Se você não tem um psicológico preparado para assistir os jornais que você tem assistido e você está ficando doente, quando o jornal começar a passar uma coisa que desliga aquela televisão. Tem gente, olha aqui. Eu vou contar, se ela estiver assistindo, agora eu já comecei a falar, agora eu tenho que acabar. A minha mãe foi para o Rio de Janeiro semana retrasada. Os irmãos são de lá. E a minha mãe está lá para o Rio de Janeiro junto com a minha irmã. Um filho das trevas ligou para minha avó, com quase 70 anos, e falou assim, eu estou aqui com a neta da senhora aqui, deposita tanto de dinheiro assim. Passou. Minha avó ligou 5 vezes, porque assiste jornal, fica aqui aquilo na cabeça, ligou 5 vezes lá no Rio de Janeiro para minha mãe. Se não bastasse isso, ela ligou para mim, liga para sua mãe e vê o que está acontecendo. Depois que passou, ela falou assim, dá vontade de matar um camarada desse. Não dá, eu sei que dá, irmão, mas a ira dos homens, ela não opera a justiça de Deus. Nós, às vezes, ficamos nervosos, ficamos irados, mas fica tranquilo, porque Jesus, ele julga a nossa causa e ele há de trabalhar em nosso favor. Diante de Deus não vai ficar nenhuma circunstância, irmãos, sem passar pela justiça do Senhor. Por isso que lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, a Bíblia diz assim que diante do Senhor serão julgadas todas as nossas obras, sejam elas boas ou sejam elas más. Ninguém é bonzinho, irmão, não. Sabe o que é? Eu tenho uma dó do fulano porque ele é muito bonzinho. Não, irmãos, nós somos frutos do trabalhar do Espírito Santo de Deus, moldados todos os dias, gerados todos os dias, ou trabalhados pelo Espírito Santo em um processo de santificação que, se não fosse o Espírito de Deus, ai de nós. Ah, se não fosse a palavra de Deus em nós. É por isso, irmãos, que quando os irmãos vêm para os cultos de quarta-feira, de domingo, de departamento de criança, de jovens, aqui só tem palavra de Deus, não tem invencionice. Aqui não tem circunstâncias do homem, o sal, a rosa, isso, aquilo. Não, irmãos, nós não precisamos disso. Nós temos o evangelho que é poder de Deus e que muda a vida do homem.
O apóstolo Paulo era tão nervoso, tão irado, que a Bíblia diz assim lá no capítulo 9, que ele transpirava, ele suspirava, ameaça aos cristãos. Eu fico pensando comigo que talvez os cristãos do primeiro século, Pedro, que era mais nervosinho, capaz de pensar que Paulo tinha que morrer. Aquele Paulo tinha que ser fulminado, às vezes a gente usa essa expressão, né? Aquele Paulo tinha... Não, irmãos. A Bíblia diz assim que lá no caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com ele caiu por terra, Jesus transformou a vida dele. Mais do que isso, Jesus levantou um discípulo dele, falou assim, eu vou mostrar para aquele tal de Ananias também, vou mostrar para ele o que eu faço na vida do homem. Eu pego o homem nervoso, o homem irado, o homem cheio de cólera e transformo ele. Falou assim, Ananias, vai até a casa lá de uns curtidor lá, porque tem um homem lá chamado Paulo e ele está orando, viu, Ananias? Você não está, mas ele está orando. E pode chegar lá e impõe as mãos sobre ele, porque aquele homem ele é um vaso escolhido nas minhas mãos. Olha que maravilha, irmãos, isso é o que Deus faz. A ira do homem não tem o poder de operar a justiça aos homens. Quando vemos algo de errado com a sociedade, precisamos estar sensíveis a 3 pensamentos que podem acontecer. Porque às vezes a gente vê uma circunstância e a gente fica assim, a primeira coisa que vem na gente é a ira, né? Mas nós tínhamos que fazer pelo menos 3 perguntas. Será que não é a vontade de Deus? Porque às vezes a gente fica, vamos voltar para o assunto da Ucrânia. Às vezes a gente fica assim, não, mas eu queria. Não tem disso. Os missionários estão lá fazendo a obra de Deus, mas estão lá padecendo e cumprindo a palavra que Jesus falou lá em Mateus. O que Paulo falou para Timóteo, aqueles que querem piamente seguir a Cristo, padecerão perseguições, serão injustiçados, eles morrerão por causa do meu nome. Aí o que acontece? A gente quer, mas aí nós falamos, mas e a vontade de Deus? Qual que é o segundo questionamento que nós tínhamos que fazer? Será que isso não é cumprimento de alguma profecia bíblica? Lembra do Covid-19, irmão? Tem crente até hoje não voltou na igreja, você acredita por causa disso? Vai em todos os lugares, mas na igreja não pode. Até o pastor Elis brincou esses dias que acha que o Covid converteu, que ele deve estar nas igrejas, porque o negócio... É verdade, o negócio está feio. Não, eu não posso. Já passei na fila lá da lotérica, a pessoa fica 2 horas lá esperando para pagar a conta, mas na igreja tem pandemia, até hoje. E nós olhamos para aquela circunstância e falamos, nossa, agora a igreja acaba, agora a igreja vai ser destruída. Irmão, fica tranquilo, isso é cumprimento da palavra de Deus. Não, agora o mundo acaba, porque lá em casa esse mês já faltou feijão, e eu não sei como é que nós vamos. Fica tranquilo. Quando ouvires de guerra, rumores de guerra, pai contra filho, nação contra nação, ainda não é o fim, disse Jesus. Nós estamos vivendo princípios de dores, porque quando chegar o fim, Jesus virá arrebatar a sua igreja e nos levará para morar com ele nas mansões celestiais. Antes do futuro, da ira vindoura, o Senhor Jesus, ele fará com que a igreja seja arrebatada. A igreja vai ser tomada daqui, irmão. Por isso, permita que quando você lê a palavra de Deus, como um salmo igual a esse, você tenha no seu coração convicção de que esses cantos, esses cânticos, eles dão perseverança para nós continuarmos. Mas existe uma terceira ordenança, ou uma negação de coisas que Deus falou para que o homem não fizesse. E ele diz assim, lá no versículo de número 8. Salmo 37, o versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor, e não te indignes para, pois, fazer o mal. Aqui está uma outra circunstância, que o salmista ele vai nos ensinar, a respeito do homem, ele ter uma coisa que muitos de nós nos esquecemos, que é a paciência. Quantos de nós aqui somos pacientes nessa geração, irmãos? Aonde está a nossa paciência? A impaciência é uma característica da geração contemporânea. Você conhece alguém impaciente na igreja? Na sua casa? Na sua família? No seu ambiente de trabalho tem alguém impaciente? Segundo a Associação Médica Americana, a impaciência é um dos fatores na causa de problema de jovens e adultos, o maior deles. O estresse do dia a dia, a correria das tarefas na rotina transformam muitas pessoas em impacientes.
E isso, irmãos, causa diversos problemas no ser humano. Dentre eles, esse grupo aqui disseram assim que isso estreita os vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial, causando um grande problema em muitas pessoas dessa geração. Quantas pessoas, não responde não, irmão, porque não é necessário, que nós conhecemos que são hipertensos? Vamos trazer para o contexto ministerial. O pastor Marco Feliciano esses dias soltou uma reportagem que mais de 70% dos pastores estão sofrendo hoje com hipertensão e vários problemas psicossomáticos. E às vezes porque a gente é impaciente. Os irmãos já viram eu falar aqui, mas às vezes alguém não ouviu. A gente liga lá no lanche e pede o X-tudo. Acaba de desligar o telefone, conversa com o marido 2 palavras, com a esposa 2 palavras. Mas não é possível, até agora essa moto não veio trazer. Eu falo, Jesus, aonde está? Só você tinha revelação e o lanche estava pronto. É verdade, irmãos. Não deu tempo de fritar o negócio, só o pessoal fritou cedo e levou para lá para esquentar, né? Não vou contar onde faz isso não, que é feio, né? Mas o que acontece? Às vezes a gente não pensa nessa circunstância. E a gente é impaciente. E fica bravo, esbraveja. Aí o dia a pessoa fica tão nervosa que... Nossa, manda chamar o pastor aqui, porque caiu no chão aqui, ó. Eu não sei o que está... Impaciência. A impaciência pegou ele, deu um infarto. É sério isso, irmãos? Deu uma dor no peito aqui, pastor, que caiu aqui, nós gastamos 3 para poder pôr na cama. E a gente não pensa nisso. A geração da impaciência. Mas a Bíblia, ela vai nos ensinar, irmãos, sobre vários homens e mulheres que foram pacientes e aguardaram a promessa de Deus. Olha o Salmo 40, nós gostamos muito desse salmo, que fala que o salmista, ele canta dizendo assim, esperei com paciência no Senhor. Mas ouve do versículo 1 até o de número 4, para ver o que o salmista vai dizer a respeito disso. Salmo 40. Glória a Jesus. Salmo 40, do 1 até o 4. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha aqui, para aí, Cristiano, olha aqui, olha o que o salmista vai dizer. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu. Isso aqui é maravilhoso. Eu fico pensando no salmista, o povo de Israel cantando isso aqui, irmãos. A nação reunida, aquele grande povo, as nações. E eles cantando, irmã Ritinha, e salmodiando ao Senhor. E eles pensando assim, Deus está lá inclinado, ouvindo a nossa oração. Só que Deus não fazia isso porque Ele amava simplesmente Israel. Ou porque o povo de Israel era um povo afeiçoso. Mas é porque Ele sabia quem estava esperando com paciência nele. E ele diz assim, e esperei com paciência, e o Senhor, por causa da paciência, Deus tira o homem, irmãos, lá de meio da imundícia, Deus tira o homem de circunstâncias embaraçosas, porque foi isso que o salmista disse, ele disse assim, o Senhor me tirou lá do charco do lodo. E ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele estava fazendo aqui uma aplicação. Isso aqui é uma tipologia de Cristo. Nós que em outro momento estávamos no lodo. Eu não tive esse tipo de circunstância, mas irmãos aqui foram viciados em drogas, em bebidas e tantas outras coisas mais. Mas Jesus olhou aqueles que esperavam com paciência, tirou eles do charco do lodo, pôs eles em Cristo, que é a rocha na qual a igreja do Senhor Jesus está fundamentada. É por isso, irmão, que nós não estamos andando em um caminho qualquer. Nós estamos andando pelo caminho que é a verdade, é a vida, e nós estamos fundamentados em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo vai dizer, o que Jesus vai dizer ao apóstolo. Ele diz assim, Pedro, tu és pedra, a palavra ali era Petros, pequeno fragmento. Pedro, você é só um pequeno, um fragmentozinho de pedra. E sobre você, eu edificarei a minha igreja. Em outras palavras, ele não estava falando nada do catolicismo. Ele estava fazendo uma aplicação, ele estava dizendo assim, eu vou te usar, mas eu vou edificar sobre mim a minha igreja. A minha igreja vai ser fundamentada em mim. Pedro vai dizer assim na sua epístola, no capítulo 2, que ele foi a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. A pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal. É que Jesus, quem sustenta a sua igreja, irmãos, em todos os momentos.
Por isso que nós não podemos ser impacientes, que você não pode ser impaciente com essa provação que tem passado na sua vida, porque é Jesus que vai te sustentar nela. Ah, irmão, mas um parente meu falou que eu não vou vencer, foi usado pelo diabo. Jesus vai te dar vitória, vai transformar a sua vida, vai mudar essa circunstância. Irmão, mas eu não aguento você estar falando isso porque você não sabe o que eu estou vivendo dentro da minha casa. Já não é mais um dia, é 5, é 10, é um mês, é um ano de provação. Fica tranquilo, Jesus falou para Pedro, falou assim, Pedro, as portas do inferno elas não prevalecerão contra a minha igreja. As portas podem até se abrir, mas elas não vão ficar abertas, porque Jesus está cuidando de nós. Seja paciente, irmão. Tenha paciência. Depois disso, ele vai dizer assim, ó, Jesus, depois de me colocar sobre a rocha, ele firmou os meus passos. Lembra que antigamente eu não vou fazer a expressão, pastor que gosta de imitar gente tonto, né? Mas lembra que antes a gente andava por onde a gente queria, do jeito que a gente queria? Como diz o pastor, a gente andava mulambento. Parece que a gente andava só em caminhos, mas nós conhecemos o caminho, a verdade, a vida que é Jesus. E ele firmou os nossos passos. Depois disso, deixa o Cristiano continuar lendo o versículo 3, o que ele vai fazer? E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Olha aqui que o salmista vai continuar dizendo, irmãos. Ele falou assim, ó, por causa de eu ter esperado com paciência no Senhor, o Senhor me tirou de um lago horrível, firmou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e ele pôs um novo cântico na minha boca. Aí ele continua dizendo assim, ó, e por causa desse novo cântico, muitos verão e temerão. Você já viu, irmão, aquela irmã do circo de oração, que às vezes o filho está lá indignado, preso nas drogas, preso na prostituição, preso nos vícios, o marido não vem para a igreja e a irmã está sofrendo, e a irmã está passando por aquela luta, mas ela fala, eu não saio da presença de Jesus, eu não largo meu Jesus. Aí Jesus, por causa da misericórdia e do amor dele, ele vai lá e pega aquela pessoa e transforma ele, traz ele para a igreja, aí alguém olha, a irmã já chorava, já lamentava, aí ela começa cantando, caminhando eu vou para Canaã. A luta está difícil, mas ela fala, eu vou caminhar com o meu Senhor, eu não vou largar essa batalha. E nós precisamos ser assim também. Aí alguém olha e fala assim, agora eu sei porque que ela está na igreja daquele jeito e nada abala ela. Ele fala assim, eu acho que tem um Deus verdadeiro na vida daquela irmã. Tem um Deus verdadeiro na vida daquele obreiro. Ele fala assim, só pode ser Deus. Sabe o que é isso, irmão? É temor, é reconhecimento do senhorio de Deus. Aí alguém olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, o que aconteceu com você? O seu filho estava perdido, a sua família estava toda desestruturada, você veio para a igreja, parece que algo novo aconteceu. Eu quero esse Jesus. Ele teme o Senhor também e fala assim, eu quero esse Deus para mim. Eu quero essa verdade para a minha vida. A hora que você vê, a pessoa está aqui na igreja visitando junto com o irmão. Ele diz assim, e não só temerão, mas eles também confiarão. Na pandemia tinha tanta diversidade. Irmão, tinha dia que a gente às vezes não estava podendo, o celular não parava de tocar, era mãe de adolescente, era mãe de família, falando que o marido não sabia o que fazer, mas a gente ia lá e falava assim, nós temos um Deus que nós podemos confiar, e Ele vai nos sustentar com a mão dEle. Nós sabemos em quem nós temos confiado. Muitos verão e temerão e confiarão. E bem-aventurado, irmão, feliz é o homem que põe a confiança nesse Deus. O homem que não é impaciente e que põe a confiança em um Deus que é verdadeiro. Romanos 8:25, olha o que vai falar a respeito disso. Não te impacientes. Romanos 8:25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aqui está uma outra questão. Nós esperamos, irmãos, as mansões celestiais, os céus de glória. Nós esperamos o dia em que Jesus virá arrebatar a sua igreja. Só que nós esperamos por algo que nós não vemos. E para esperar, irmãos, por algo que não se vê, assim precisa de paciência.
Por isso que lá no livro de Hebreus, quando o escritor vai escrever acerca dos heróis da fé, ele fala a respeito da fé. Falando também a respeito disso, da pessoa ter paciência, porque só a fé, ela faz com que o homem gere esse sentimento de ter paciência. Ele vai dizer assim, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, e ela é a certeza daquilo que nós não podemos ver. Quando nós sabemos que nós temos paciência, nós sabemos assim, na verdade a igreja já está há mais de 2000 anos na terra, mas dentro do meu coração ressoa todos os dias, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A impaciência, ela faz com que pessoas saiam da presença do Senhor, sabia? Às vezes a pessoa vem para a igreja, ele tem uma enfermidade, ele tem um parente que não converte, que tem dificuldade, ele fala assim, não, eu estou cansado de ir para a igreja, e os irmãos orar e falar que Jesus vai salvar ele. Seja paciente, porque Jesus, ele vai te socorrer. Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo 5, olha o que vai dizer a respeito disso. Não sejamos impacientes, por quê? Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor e na paciência de Cristo. Nós temos que ser pacientes porque Jesus nos ensinou a ser pacientes. Jesus, em momento nenhum, ele saiu desesperado por alguma circunstância. Jesus sabia, não, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele era tão calmo que ele sentou com os discípulos e falou assim, eu vou morrer. Eu vou ser injuriado. Só que eu tenho uma palavra para vocês, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa lá do papai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar um lugar. O Tomé olhou para a circunstância e falou assim, ô Senhor, mas como que nós vamos se nós não sabemos o caminho? Jesus olhou para ele e falou assim, deixa eu te dizer uma coisa, Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus nos deu exemplo, irmão, de ser paciente. O Pedrão era nervoso, era como muitos de nós. Jesus falou assim, olha, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos daqueles que hão de o injuriar. Quando eles chegaram, soldados, Jesus estava lá, ele passou a mão na espada e ó na orelha do Malco. Não vamos entrar na questão do sacerdócio dele, não, porque é outra hora. Mas não pensou duas vezes. Jesus repreendeu Pedro, falou, Pedro, fica na sua aí, que agora é comigo. Pegou a orelha do homem lá, foi lá, não vou fazer o gesto não, né? Colou a orelha do homem e falou para ele assim, fica tranquilo, porque convém que eu seja entregue na mão deles. Jesus foi paciente. E nós precisamos, irmãos, pedir Jesus, Jesus, me dá paciência. Só que quando nós falamos isso aí, lá no livro de Coríntios diz assim, que a única circunstância que produz paciência na vida do homem é a tribulação. E às vezes a gente se esquece disso. Não estou falando que nós temos que ficar dia e noite pedindo paciência não, irmãos. Mas nós temos que aprender a ser paciente diante da circunstância. Porque às vezes a gente quer, porque quer, e Jesus não trabalha no mimo de ninguém, ele trabalha do jeito dele, na hora dele, conforme o seu propósito. É assim que Jesus trabalha, é assim que ele opera. Ah, irmão, mas eu quero, mas Jesus não quer agora. Irmão, mas não tem essa situação. Aí Paulo vai escrever no capítulo 12, e ele vai dizer assim, ó, na verdade, eu fico pensando que Paulo estava pensando, olhando para a igreja de Roma, vendo aquela idolatria, aquele sistema corrompido, e ele olhou para os irmãos de Roma e falou assim, ó, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Vocês precisam aprender algumas coisas, e dentre as coisas que vocês precisam aprender, eu quero dizer para vocês, não se conformem com este mundo, mas renovem ele pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós formos pacientes, irmãos, a vontade de Deus agradável, ela vai se acontecer nas nossas vidas. Aí, lá na frente, Paulo vai dizer assim, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, perseverem na oração. Porque a gente esquece disso, a gente fala, não, irmão, como que eu vou ser paciente, que eu vou saber esperar as coisas? Tem que orar. E a oração, irmão, ela não é uma invencionice para juntar irmãs na igreja. É um canal que Deus ele deixou para que o homem tenha contato direto com Deus.
A oração é um meio para o qual nós falamos com Deus. E a gente não pode orar só aqui na igreja. Quantas vezes nós oramos hoje? Quantas vezes nós oramos essa semana? O povo mudou tanto o hábito. Antigamente, irmãos, a gente chegava na igreja, você via todo mundo ajoelhado. Era diferente as coisas. Aí a gente estava de longe, falou, gente, o que está acontecendo lá na igreja? O povo está ajoelhado, tinha um falando em língua estranha, tinha outro chorando. O pastor começava o culto, já tinha gente levantando, entregando profecia. Mas nós deixamos de orar. É muito triste isso, mas nós deixamos. Mas Jesus está falando assim, eu quero que a minha igreja ore mais. Esses cânticos nos ensinam isso. Davi era um moço que orava, que falava, que tinha um relacionamento diário com Deus. Aí Paulo, depois disso, ele diz assim, ó, perseverai na oração e sede pacientes na tribulação. Tenham paciência quando a tribulação ela pegar a vida de qualquer um de vocês, meus irmãos. E nós precisamos aprender isso. Irmãos, quando nós formos surpreendidos, ou ainda que não surpreendidos, mas algum tipo de tribulação sobrevier na nossa vida, e pode ser que você veio para esse culto nessa noite com uma grande tribulação na sua vida, Jesus tem uma resposta para você. Seja paciente, porque eu não te deixei no meio dessa circunstância adversa. Jesus não nos deixa no meio da tribulação. Nunca vi uma tempestade que durou para sempre, irmãos. Jesus sempre se manifesta no meio das adversidades. Vamos continuar. Essas 3 primeiras negações e ordenanças, que não se faça aqui, tem o sentido de deixar o homem irritado. Ou seja, de tirar o homem à sua condição natural. Ou tirar o homem da condição em que o fruto do Espírito seja uma verdade na sua vida. A impaciência, a irritação, a indignação, por vezes, irmãos, ela tira o cristão daquele ambiente aonde nós já fomos transformados pelo Espírito. E a gente, por um momento, a gente pode permitir que o velho Adão, ele venha e faz um estrago, né? Porque é muito pouco, já viu? Às vezes, é um tempo de dedicação, 30, 40 anos na obra de Deus. E às vezes o diabo planta uma sementinha muito pequenininha para poder querer destruir a vida de alguém. Só que Jesus está aqui nessa noite, está falando conosco, está nos fortalecendo por meio da sua palavra. E nós vamos acreditar que o Espírito Santo de Deus, ele vai produzir o seu fruto em nós, amém? E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio. Aí Paulo, ele encerra esse versículo dizendo assim, e contra essas coisas não há lei. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é uma coisa maravilhosa. Presta atenção que eu já estou encerrando, vou devolver o microfone para o presbítero Cristiano. Um casal, às vezes, passa por uma circunstância adversa. E está querendo, nós já ouvimos situações assim, que a esposa arrancava a faca para o marido, e que é a circunstância adversa. Aí Jesus fala assim, eu vou entrar nessa circunstância. E ele fala assim, eu vou produzir nela ou nele o fruto do Espírito. Aí o amor pega aquela pessoa. A pessoa estava lá toda sem chão, sem saber o que fazer, ou diante de um advogado, ou em qualquer outro ambiente. E o amor de Deus entra em exercício naquele ambiente. Aí quando chega lá diante do juiz, os dois estão lá sentados às vezes, olham um para o outro e falam, não, sou juiz, nós resolvemos que nós vamos continuar juntos. Porque o fruto do Espírito opera esse tipo de circunstância na vida do homem. Nós não podemos permitir, irmãos. Olha aqui, isso aqui é sério. Lembra que eu falei dos noticiários? Tem gente que liga, olha aqui, o jornal 6 horas da tarde. E irmão, aquilo ali é tão sujo, que se a gente der bobeira, vamos usar uma expressão que os outros usam, não é minha, mas se der bobeira, o sangue espalha lá na sala da casa. De tanta notícia ruim, matou, estrupou, e é droga, e não sei o quê, não sei o quê. Nós não precisamos de nada disso, irmãos. Vamos continuar servindo a Jesus, falando das coisas do Senhor, crendo na palavra de Deus. Não vamos deixar que essas coisas roubem a nossa paz. Lembra que eu falei da minha avó? Perdeu a paz por causa dessa circunstância.
Mas não vamos deixar que isso roube a nossa paz. Vamos pedir, Jesus. Na verdade, eu sou nervosinho mesmo, Senhor. De vez em quando eu tenho que falar isso para Jesus. Os irmãos me conhecem, convivem um pouquinho mais perto. Falo, Jesus, tem misericórdia. Porque às vezes a gente tem que reconhecer isso. Porque se tem uma coisa que Deus não entra, irmão, na vida do homem para mudar de qualquer jeito, é o temperamento do homem. Nós precisamos de querer. Só que tem gente que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, ninguém me muda. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Jesus também leva ele lá na carpintaria, e trabalha nele, molda ele, e faz com que todos nós cheguemos, sabe aonde? A estatura perfeita que Deus nos quer. Vamos nos colocar de pé, com permissão do presbítero Cristiano.